Olá, segundo ano! Tudo bem, galera? Mais um módulo em PowerPoint, mais uma videoaula em PowerPoint, galera. Módulo 75, módulo super importante, ok? Pessoal, nesse módulo a gente vai aprender sobre capacitor, tá? Ou sobre capacitância. Todo capacitor apresenta uma capacitância. O que é capacitância? É a propriedade que um corpo tem de acumular carga em sua superfície. Quanto maior a facilidade que um corpo apresenta para acumular carga em sua superfície, carga elétrica, significa que ele tem uma grande capacitância, tá? Então, olha lá a definição. Capacitância, a capacidade de um corpo condutor acumular carga elétrica em sua superfície. É denominada capacitância ou capacidade eletrostática. Ou seja, quanto maior a quantidade de carga que ele conseguir acumular na superfície, maior a sua capacitância, tá? Capacitância, olha a equaçãozinha aqui. Essa equaçãozinha ela serve para qualquer capacitor, tá? Então, ó, capacitância, o C, igual a carga que está acumulada na superfície, dividido pelo U aqui, que é potencial elétrico, ok? Então, capacitância é igual a carga dividida pelo potencial elétrico. Ó, unidade de capacitância no sistema internacional é coulombs da carga dividido por volts, tá? Que, na verdade, a gente usa um F maiúsculo de Faraday. Então, se você usou a carga em coulombs, bonitinho, o potencial em volts, a gente tem, então, unidade de medida Faraday para capacitância. Galera, quando a gente pensa em capacitores, né, que são esses objetos que vão acumular carga, a equação do módulo anterior, do slide anterior, desculpa, é uma equação que serve para qualquer capacitor. E eu tenho também outras duas equações que aí são específicas para alguns capacitores. O meu capacitor, ele pode ser esférico. Caso eu tenha um capacitor esférico, ó, capacitância é igual ao raio dessa esfera dividido por K, que é a constante eletrostática, que a gente já viu. 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb quadrado. Agora, se o meu capacitor que for de placas paralelas, que é o capacitor mais comum, ok? Eu vou ter uma plaquinha positiva, outra plaquinha negativa aqui, certo? Então, capacitores de placas paralelas, primeira coisa, ó, eu tenho essa plaquinha A e eu vou ter uma plaquinha aqui do outro lado. Aqui no meio, eu coloco um material dielétrico. O que seria isso? O material que impeça as cargas que estão nessa placa do lado esquerdo migrarem para o lado direito. Então, eu quero que as cargas fiquem nessas placas, tá? Que elas se acumulem nessas placas. Capacitância, nesse caso, de placas paralelas, vai ser igual ao E. Tá? O E é uma constante eletrostática aqui, que o exercício vai passar para vocês, dependendo do material que se encontra entre as duas placas paralelas, vezes o A é a área dessa placa, ok? Dividida pela distância entre as duas placas. Bem fácil, tá? Unidade de medida de capacitância é Faraday, a área metros quadrados e a distância em metros. Galera, eu coloquei esse slide aqui só para fazer uma observação. Toda vez que eu tenho um capacitor de placas paralelas, ó, imagina essa situação aqui, ó, uma plaquinha positiva e uma plaquinha negativa. Toda vez que eu tiver um capacitor de placas paralelas, entre as placas eu tenho a formação de um campo elétrico uniforme, tá? O campo elétrico uniforme, a gente já viu a equaçãozinha de Edu aqui, ó, U igual a E vezes D. Legal dessa equaçãozinha aqui, ó, que eu consigo relacionar com a equação de capacitância do capacitor de placas paralelas. Ó, o Dzinho aqui da distância entre as placas e esse Dzinho aqui, ok? Então, é legal fazer a relação entre essas duas equações. Então, pessoal, vamos praticar aqui as equações de capacitância. Exercício 1, página 123. Qual deve ser a capacitância de um condutor que acumule 1 milhão de elétrons
e apresente potencial elétrico de 10 volts em sua superfície. Dado carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa carga elementar é a carga do elétron, certo? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Primeira coisa que eu fiz, olha aqui na resolução, foi calcular o valor de carga que eu tinha sobre a superfície. Carga é igual a N vezes E. N, número de portadores, 1 milhão de elétrons, 1 vezes 10 elevado a 6, vezes o E, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, que está aqui. 1 vezes 1,6, 1,6, 6 com menos 19, menos 13 coulombs. Esse é o valor da carga acumulada na superfície do condutor. Carga igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só que o exercício quer saber a capacitância, certo? Então, olha só, capacitância é igual a carga dividido pelo potencial. Carga a gente já encontrou, 1,6 vezes 10 a menos 13. E o potencial, ó, potencial elétrico de 10 volts. Vou dividir por 10 isso aqui. Vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 14. Olha o F maiúsculo de Faraday. Exercício 2, página 123. Olha só. Qual deve ser o raio de uma esfera condutora imersa no vácuo, para que a sua capacidade eletrostática, ou seja, sua capacitância, seja igual a 1F? Considere K 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado, coulomb quadrado. Olha só, esse exercício está sendo específico, falando que ele tem uma esfera condutora. Toda vez que eu tiver um capacitor e ele for esférico, olha a equaçãozinha aqui, ó. Capacitância é igual ao raio dividido por K. Capacitância, o exercício falou aqui que vale 1. O raio eu quero descobrir e o K 9 vezes 10 a nona. Ou seja, o raio da minha esfera condutora é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 metros. Galera, agora eu vou fazer o exercício 4, página 124. Prestem bastante atenção nesse exercício 4. Ele é um exercício sobre um condutor de placas paralelas. Ele é bem completinho, tá bom? Vamos fazer juntos. Um técnico constrói um capacitor plano, ou de placas paralelas ou plano é a mesma coisa, tá? Com duas folhas metálicas planas iguais a 20 centímetros quadrados. Olha só, eu não posso usar centímetros quadrados, eu preciso converter isso para metros quadrados. Eu coloquei a conversão aqui do lado, ó, fiz a regrinha de 3. 1 metro quadrado equivale a 1 vezes 10 a quarta centímetros quadrados. Unidade embaixo de unidade, então 20 centímetros quadrados x. Faz a regrinha de 3 que vocês já são acostumados. Então eu vou transformar aqui, ó, 20 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, tá? Então sempre que estiver em centímetros quadrados, se você colocar o 10 a menos 4 aqui, ó, ela vai para metros quadrados. Então aqui, ó, nessa cor mostarda, sei lá que cor que é isso, a gente tem a transformação de centímetros quadrados para metros quadrados, ok? Separadas por 2 centímetros, então a distância entre as placas 2 centímetros, tem que passar esse 2 centímetros para metros, também é só dividir por 100, que vai dar 0,02 metros. E coloca entre elas um material dielétrico, um material que fica entre as placas, tá? Para evitar o movimento de cargas de uma placa para a outra, com permissividade relativa. Permissividade é aquele Ezinho, tá? Esse Ezinho aqui da equação, ó, é uma constante de permissividade. Está relacionada com o material que fica no interior ou entre as duas placas. Com material dielétrico de permissividade relativa igual a 3. Considere a permissividade, ó, esse Ezinho com 0 é permissividade no vácuo, tá? Igual a 8,85 vezes 10 a menos 12, sistema internacional. Olha aqui embaixo. Primeiro passo é fazer isso aqui, ó. Permissividade relativa é igual a permissividade dividido pela permissividade no vácuo. A relativa é igual a 3. Então, aqui, ó, o ER, né? Permissividade relativa 3. O E de permissividade eu vou descobrir. E a permissividade no vácuo, ó, 8,85 vezes 10 a menos 12.
Então, eu vou pegar esse número aqui e passar multiplicando 3. Então, eu chego que a permissividade do material é igual a 26,55 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Aí, agora, eu vou substituir na minha equaçãozinha de capacitor de placas paralelas. Capacitância é igual a permissividade do material vezes a área dividido pela distância. Então, capacitância vai ser igual permissividade do material, que eu calculei aqui do ladinho, 26,55 vezes 10 a menos 12. A área do meu material era 20 centímetros quadrados, transformei para metros quadrados, aqui ó, 20 vezes 10 a menos 4, 20 vezes 10 a menos 4, dividido pela distância entre as placas, a distância de 2 centímetros, passei para metro 0,02, colocando na base 10, vai dar 2 vezes 10 a menos 2. Então, uma matemática simples, vou passar o 26,55 multiplicando 20, vai dar 531. 10 a menos 12 com menos 4, menos 16. Isso dividido por 2 vezes 10 a menos 2. 531 dividido por 2, 265,5. 10 a menos 2, desculpa, 10 a menos 16 e aqui 10 a menos 2. Se 10 a menos 2 ele sobe e inverte o sinal, então fica mais 2. E eu vou chegar então na base 10 a menos 14. Aí olha só, eu vou caminhar com a vírgula aqui, 2 casas para a esquerda, certo? Vai somar 2. Sempre que a vírgula anda para a esquerda, soma aqui na base 10, certo? Então vai ficar 2,655 vezes 10 a menos 2, o F ali da unidade de medida de Faraday. Então, olha só, C, que é a capacitância, certo? Vai ser igual a 2,65, e olha só, 10 a menos 12, a letrinha ou o prefixo que representa essa base é um P de pico, tá? Então, 10 a menos 12, ó, P de pico. Então, 2,65 picofaraday, ok? Resolver esse exercício ele é importantíssimo. Então é isso, galerinha. Mais um módulo resolvido, tá? Bora estudar, estou morrendo de saudade.